Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, amiga. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, pessoal, povo lindo de Deus, minha amiga linda que eu amo. E hoje nós estamos com um convidado, Muito ó, especial. Eu sou né? suspeita, Vamos né? nem falar, né? Com o Gustavo, que é o marido da Paty, né? E gratidão, Gustavo, por ter aceitado o Amém. nosso convite. Que Deus abençoe sempre. Amém. E gratidão mesmo, porque a gente sabe que a vida é corrida. É isso. Né? A gente tava conversando, ele deu um espacinho ali na agenda dele, gente. Ele né, viaja, tudo. E eu, não, vamos. E ele veio, então, gratidão mesmo, de Amém. coração. Amém. E antes de tudo, eu quero aqui, até falei pra minha amiga, que eu quero honrar a sua vida. Uhum. Como eu quero honrar a vida do meu marido, porque, gente, esse podcast Deus nos deu para mim e pra Paty. Mas atrás dele nós temos eles, É né? isso. Porque eles que tá ali de pilar para nós. Vocês estão ali de pilar porque ela vem, sai da casa, deixa lá, vem aqui pra gente fazer a nossa, né, o podcast, você tá lá ajudando, né? Enfim, eu sei. Às vezes chega Que- tarde, né, amiga? Então vocês são o nosso pilar Amém. para esse projeto que Deus nos deu continuar. É isso. Então, é extensivo para o meu esposo, né, o Denis, porque hoje mesmo eu já vim corrido da igreja, ele já foi acertando umas coisas para mim, como eu sei que ele também faz as coisas para você. pra Pega te as ajudar. crianças, intercala. Isso. Então, eu quero honrar a sua vida mesmo, meu esposo, porque esse projeto Deus nos deu, mas está sendo sustentado quem está atrás aí. É isso. Vocês são o nosso pilar. Amém. Gratidão de verdade mesmo. Amém. De verdade. Viu? Tamo junto. Obrigada, amor, pelo seu sim. Ele não queria muito não, viu, gente? Eu tive que dar uns puxões de orelha ali. Brincadeira. Mas obrigada por estar aqui. Eu acredito que o seu testemunho vai edificar muitas vidas, né? Eu já falei verdade. um pouquinho de você e do que aconteceu, mas nada melhor do que ouvir da própria pessoa que passou. certeza. Então, hoje, você que está em casa, dando continuidade à nossa série de mensagens, o cuidado com o templo, né? Que é o nosso corpo, o cuidado com o templo do Espírito Santo, que somos nós. Vocês acompanharam aí o Trevisan, a Cris, que esteve aqui falando também da virada de chave dela. Hoje nós estamos com o meu esposo, Gustavo, que teve Guillain-Barré. Para quem não conhece, é uma síndrome autoimune que paralisa o corpo, começando do membro inferior, que são os pés, até levar a óbito. Pode levar a óbito em até 4 semanas. E dependendo do nível que chegar essa síndrome, ela é irreversível. Então, o Gustavo chegou a paralisar as mãos, né, o membro superior. E ele é um milagre do Senhor, né? Nós louvamos a Deus pela vida dele. Não foi só a síndrome, depois teve o pós, né? Foram aí praticamente 2 anos depois da reabilitação. Mas ele vai contar para vocês com detalhes. Então, hoje, ele estar ativo é um milagre do Senhor. Então, nós louvamos a Deus por isso. E aí vamos ouvir, né? Um Sim. pouquinho dessa história que tem tudo a ver também com o cuidado do corpo. Porque a virada de chave foi quando ele se apaixonou em praticar o esporte, o exercício físico, quanto isso fez bem para ele e levou ele a uma melhora, eu não posso dizer, né, 100%, mas aí 95%, né, amor? É isso. Mas, e assim, Gustavo, que eu quero saber. Eu acho que tava tudo fluindo normalmente. Muito bem. E assim, foi de repente. Foi a hora que veio o impacto, foi de repente, você já ficou, essa doença internou, como que foi? Isso é uma curiosidade assim, minha. Até por conta da minha altura, né, ou eu descanso as pernas ou eu descanso as costas, né? Então, por trabalhar muito tempo sentado, então nenhuma mesa é adequada corretamente para nós aí que temos 2 metros de altura. Então a gente já sofre um pouquinho. Então já vinha com algumas dores nas pernas, né? Às vezes doía muito as costas, a lombar. E nos últimos dias, antes de tudo acontecer, né? E eu falava para a Paty isso,
falava, meu, eu preciso ir atrás de um médico, preciso entender de onde vem essa dor e tal. Ela falava, você pode ter, como que era o nome da Hérnia de disco. hérnia de disco e Sim. tal. E assim, eu fui, procurei e aí, naquela semana que eu fiquei doente, nós fomos pescar. Então nós estávamos num rancho e um dia anterior eu fui, né? Então assim, tinha bastante gente no barco e tal. E eu senti muita dor, mas também por ficar muito tempo sentado e era na mesma posição. Barco é assim mesmo. É mais confortável. difícil, né? Então nós ficamos o dia todo praticamente dentro do rio. E aí no outro dia eu falei, gente, não vou não, tô com bastante dor. Então assim, a dor aumentou muito, mas era uma dor assim, parecia que eu tinha apanhado bastante, só que só nas regiões de articulações. Ah, é isso que fala. Então, É nas pernas mesmo. nas pernas. Então doía a dobra do pé, doía atrás do joelho, doía o Olha. joelho. Então assim, só que nos braços eu não tinha essa dor. Então assim, a dor era somente na perna. E aí passamos o dia lá, passei o dia muito ruim, voltei dirigindo, quase 100 e poucos km, voltei dirigindo, e aí no dia seguinte eu fui procurar um médico. Fui trabalhar pela manhã, chegando lá, o diretor da empresa falou assim, Gustavo, não dá para trabalhar desse jeito, aí eu já estava muito ruim, então para sentar eu sentia muito, para levantar. E ele me levou no irmão dele, que era vascular. E aí chegou lá, o irmão dele falou assim, cara, seu problema não é comigo, é ortopédico. E aí nós marcamos, consegui fazer uma série de exames lá de radiografia e tal. E o dia que eu fui fazer, a pandemia já estava aí, né? Então a gente já estava na época da pandemia. Então eu fui, fiz os exames pela manhã. Quando eu cheguei em casa eu estava com muita dor, mas muita dor. Uma dor assim insuportável. Para eu reclamar de dor, né? A gente já é mais chorão, né? Nós homens, uma gripezinha a gente já reclama. Né, gente? Imagina. Mas aquele dia eu estava com muita dor. Então aí a Patrícia falou, amor, vamos ao médico e tal. Eu falei, não, vou deitar aqui um pouco no sofá, já passa. E aí cheguei, tomei um banho para entrar para dentro, até para trocar de roupa, por ter ido no hospital e tal. As crianças estavam em aula online. E aí a dor, ao invés de diminuir, ela só aumentava. Nós tínhamos uma amiga que trabalhava no estadual, de uma igreja que a gente era. Sim. E aí deu um estralo na gente, falou, vamos tentar chamar ela, mandar uma mensagem, ver se ela tá trabalhando. E aí assim, desde aí Deus já começou a fazer os milagres, né? Então assim, claro que a gente só percebe isso depois. E a primeira coisa que a gente faz é reclamar. Né? Então, Sim. porque sou eu, né? Tô na ser humano igreja, assim, né? eu canto, eu tô lá, eu vou, e porque eu. Né? O Gustavo, gente, ele faz parte do Mistério de Louvor e canta muito bem. Dá até vergonha, né? Mas então, Não, só não pra é vocês pra tudo entenderem, isso. viu? Não, é verdade. Mas aí, então, é assim, e aí começam os questionamentos, né? Então nós ligamos para essa amiga, ela falou assim, Gu, corre aqui hoje, não tem ortopedista, mas vem porque tem um médico aqui que eu sei que eu consigo te passar. E eles não vão te atender sendo ortopédico, porque você teria que chegar aqui com o pé quebrado, um braço quebrado, para ser um trauma, né? Para esse médico te atender. Sim. Mas chegando aqui eu vejo. E aí eu falei para Patrícia, eu falei, tá bom, eu vou. Aí falei, quer saber? Não vou. Eu falei, vou ficar aqui mais um pouco, mas a dor só aumentava. Aí eu falei assim, Paty, não vai dar, eu vou ter que ir. E aí eu lembro que eu me arrumei, e aí as crianças todas em casa com aula online, eu falei, olha, a dor é muita, eu não vou conseguir esperar até a sua mãe chegar para você me levar, ou a gente levar as crianças na sua mãe, porque eu não vou aguentar dirigir. O que eu fiz? Pedi um Uber. Então a gente morava aqui no Silvestre. Sim. E aí peguei um Uber com muita dor, e aí fui conversando com o rapaz, falei para ele, cara, se puder só dar uma acelerada aí e tal, para poder me ajudar, não tinha muito trânsito até por conta do Covid. E aí, quando eu cheguei no hospital de base, eu já não consegui descer mais do carro. Então, assim, a dor era muito forte. E aí, pós-dor, pós-dor ele começou... Os movimentos ali, já começou a perder os movimentos. Isso. Pós a dor, começou uma dormência. Então, essa dormência ela começa no pé. E aí ela vem subindo. Então, assim, começou no pé, subiu até a canela. Quando nós chegamos no estadual, eu já não conseguia descer mais do carro. No base, perdão. No hospital de base. E aí, quando eu cheguei lá, eu já não conseguia mais descer do carro.
E aí um rapazinho pequenininho, tadinho. E aí eu falei pra ele, falei, velho, chama alguém, porque eu não consigo descer. Ele falou, não vou te deixar aqui sozinho. Me pegou com todo esse tamanho, tava muito mais pesado, né? Então era mais forte. Então me pegou ali, me desceu do carro, foi lá, fez a ficha comigo. Falou, cara, eu falei, não, fica tranquilo, minha esposa já chega, você tá trabalhando, pode ir. Me deixou lá super preocupado, mas e aí foi. E aí essa amiga estava lá, de fato. Então assim, passei por um clínico geral de início, mas quando eles viram o meu caso, essa amiga falou para esse doutor me atender. Então, para quebrar o protocolo, para me atender. Então aí já foi o segundo milagre, né? Então assim, esse Uber que me levou, que chegou lá, que me ajudou, né? Então assim, Eu acho que o primeiro já foi Deus lembrar dessa sua amiga dentro do hospital. Exato. Então Né? assim, já Então, começou, Quem trouxe a memória já começou foi Deus daí. que trouxe a Porque sua detalhe, memória. nessa ela. época nós não tínhamos convênio médico. Eu penso assim, Exato. que Deus cuida de tudo, né? Então Deus já trouxe a sua memória. Sim. E isso, e assim foi consequente. Então a gente já não tinha mais convênio, então assim, mas fora isso, e aí esse médico, a hora que eu entrei na sala dele, eu já entrei de cadeira de roda, porque eu já não andava mais. Eu sentia as minhas pernas ainda, aquela dormência muito forte junto com a dor. Se tocasse em mim, eu ainda sentia, né? Mas eu não, a cabeça mandava, a perna não respondia mais. Então a perna já é como se eu não tivesse elas mais ali. Então quando eu entrei na sala dele, eu já estava de cadeira de roda. Aí ele me deitou na maca, tal, me examinou, ele falou assim, cara, nós vamos ter que te internar. Aí eu peguei e falei assim, mas e aí, doutor? Ele falou, cara, só com alguns exames para eu poder te dizer o que é. Mas mal sabia eu que ele era especialista na área de Guillain-Barré. Então, assim, então aí já foi mais um milagre. Ele né? não falou ali Então, de prontidão, mas ele já desconfiou que fosse Guillain-Barré. Que fosse Guillain-Barré. Tanto que a minha ficha já estava laudada ali com Guillain-Barré. Porque é a experiência. Só que a letra é muito difícil, né? Então, assim... Sim, o nome já é difícil de falar, gente. Bastante. Imagina escrever, né? E aí ele me colocou para quem conhece o hospital de base ali, tinha uma telinha, e depois da catraca eu fiquei sentado ali. Isso era umas 5 horas da tarde e não tinha leito, né? Por conta de estar todo lotado para ajudar. E aí com a alta do Covid, então não tinha. Então eu fiquei ali sentado até quase meia-noite, né, com muita dor, aí e frio, porque aí eu já comecei a sentir frio, já estava também mais fresquinho, já sou um pouco mais friento. Aí eu liguei para a Paty e falei assim, amor, eles me internaram, só que eu estou esperando sair a internação, me deram uma medicação, mas eu ainda não consegui ler o que está na ficha, então, mas eu vou conseguir ler. E aí, para quem não sabe, eu perdi um primo com 18 anos com a mesma doença. Nossa, então, e aí quando eu consegui ler aquela ficha, que aí me veio na memória, falei, putz, chegou minha vez, né? Então falei, o negócio é hereditário. Meu Deus. Vai imagina agora a cabeça já, né? Não, aí já eu já imaginei aí já entra... a sua cabeça como que ficou, né? Aquele turbilhão de coisas, já né? entra em Ataque parafuso. na mente, né? Assim, de verdade, ali eu liguei pra Paty, falei assim, amor, eu li muito mal lido, mas o que tá escrito aqui é Guillain-Barré. Aí ela, não, amor, não é, e tal. E assim, a Paty sempre teve muito mais fé do que eu, né? Então, nessa parte. Então, assim, aí ela já falou, não, amor, não é, fica tranquilo, vai dar tudo certo e tal. Você leu errado, mas também já com o pezinho atrás, né? Tipo, pô, se ele leu é porque tá escrito ali. Mas aí, quando foi meia-noite, eles me puseram pra dentro e eu fiquei... atrás da porta de emergência. Então, onde o resgate chega, eu fiquei atrás da porta. E ali naquele dia tinha muito estudante. Então, eles me deitaram numa maca, parecia uma maca de ferro, assim, uma mesa de açougue, que era a única que tinha. E aí a Paty levou para mim um travesseiro e uma coberta. Não pôde entrar, então essa amiga que foi lá, atendeu ela, colocou a mala para dentro, né, para eu poder ficar tranquilo pelo menos, e ali eu fiquei. E aí quando foi quase uma hora da manhã, esses estudantes vieram. E ele falou, olha, cada um vai examinar esse paciente e vai dizer o que ele tem. Aí um vinha, pegava no pé, outro vinha, outro veio, perguntou o que eu sentia e tal. Então eu lembro que tinha uns 3 ou 4.
E aí cada um falou um tipo de patologia e tal, e nenhum deles falou Guillain-Barré. E aí o médico que estava ali, que foi o que me atendeu, falou assim, olha, foi um francês e tal. Aí a hora que ele falou que era um francês, aí um dos estudantes matou a charada. Falou, Guillain-Barré? Aí ele falou assim, então a suspeita dele é de Guillain-Barré. Então assim, só que aí a cabeça já estava a milhão, né? E fora as outras coisas que você vê. Então eu estava atrás da porta de emergência, então assim, só chega tragédia, então... Né? Não é um problema, não tenho esse tipo de problema, mas assim, aí você ali laudado com isso. O ambiente já não ajuda, né? Então, assim, e aí, na minha cabeça, eu falei, chegou minha vez. É difícil. Né? Então, e aí eu falei, doutor, mas e aí? Ele falou assim, cara, só após alguns exames. Mas aí começa toda a demora do SUS que a gente já conhece, os né? exames, tudo pra comprovar, Então, né? assim, aí mesmo a Paty conhecia muita gente nesse meio hospitalar, mas mesmo assim a demora ainda era grande. Na época, aí eu fiquei 3 dias, se eu não me engano, internado ali e no corredor. Então, na mesma maca que eu fiquei os 3 dias ali. E aí a esposa de um pastor da presbiteriana que nós íamos na época, que conhecia algumas pessoas, nos ajudou e conseguiu uma transferência para o UPA ali do Ipiranga, porque o UPA do Ipiranga não estava atendendo Covid. E qual que era o medo deles? De eu ser contaminado pelo Covid e aí não aguentar, porque assim, a doença ela começa das partes inferiores, sobe até o pescoço e quando chega no pescoço ela começa a ser interna. Se eu pegasse o Covid, aí talvez já não teria mais volta mesmo. Mas, então assim, aí vai gerando toda essa dificuldade. E aí eu fui pro UPA do Ipiranga. Eu, se eu tivesse a fé também, já escutando mais numa Olha, dessa, já também, gente. de verdade, assim... Meu Deus. Depois... Eu já tava orando já pra Deus, me leva. Tudo, já perdoa que eu faz, se eu fiz alguma coisa, eu tava já nesse sentido, né? É bem difícil, assim, passa milhões de coisas na cabeça, sabe? Tipo, é uma coisa que eu não desejo pra ninguém, mas passa milhões de coisas. E aí você pensa, em casa só eu trabalhava, então eu que levava, né, o que a gente ganhava para casa, então a Paty era do lar, cuidava das crianças, então assim, já começa a passar 1 milhão de coisas na sua cabeça. Sim. Então a gente não tinha uma reserva, e aí eu fiquei alguns dias internado ali, e ali foi piorando, né? Então, assim, estava sendo muito bem cuidado, mesmo estando pelo SUS. Não fui maltratado nem no base, nem no Ipiranga, mas a demora é muita. E aí isso vai te deixando assim, como a doença foi aumentando. Então, por exemplo, com 3 dias eu já não sentia mais as pernas nem os pés. Então a dormência subiu até a cintura e aí a hora que ele desligou. E aí a hora que desligou as pernas, começou o braço e a mão. Porque até então eu comia sozinho, até então eu conseguia me ajeitar para sentar na cama, até então eu me mexia, né? Então eu me ajudava, né? Então assim, e pra gente, eu acho que já é um ambiente difícil. Acho que para nós homens ainda machistas, eu acho que é um pouco mais complicado você estar num ambiente de hospital. Dependente, ter que ser dependente, então assim, aí dificulta mais. Então teve até um dia que o pai do meu cunhado, né, então assim, não tinha quem ir lá para poder me ajudar e eu precisava tomar um banho, tomar um banho para tirar aquela coisa ruim, mas eu já não movimentava mais. Então já não sentia as pernas, já não sentia os pés. Isso já depois de uma semana. Ele passou mal na segunda-feira, internou na segunda à tarde, então na sexta-feira, que era o dia que ele queria já tomar um banho lá no UPA, eu não podia acompanhá-lo, porque eu estava correndo com a ação judicial para a gente conseguir a internação dele. Para tentar adiantar o processo para ir para o estadual. Isso, né? E pode continuar, desculpa. E aí, então assim, aí quando eu vi, o pai do meu cunhado chegou lá, até então conheço, a gente tem essa liberdade, né? Sim. Aí chegou, bateu um papo e assim, e aí ele foi levando a situação muito, muito tranquila, assim. Cara, quer ir no banheiro? Vamos lá, eu te ajudo. Quer tomar um banho, você tirar, né? E assim, ele levou de uma simplicidade muito legal, assim. Eu levo isso comigo até hoje. Claro que depois eu fiquei muito bravo,
Quis né? me matar, viu, gente? Se a Patrícia estivesse lá, teria, talvez. Então, o pior é que nem o braço eu movimentava mais. Mas assim, depois na hora você fala, putz, né? Quem mandou trazer o cara aqui para me ajudar a tomar banho? Então, assim, mas depois você vai vendo que as coisas acontecem na simplicidade, né? Nas pequenas coisas mesmo. Então, assim, e um banho me revigorou, assim, de uma maneira... Uma coisa tão simples, Tão né? simples. E, assim, eu sou essa pessoa que... Quem me conhece sabe que eu sou essa pessoa extrovertida, brinco com todo mundo. Então, as enfermeiras falavam, Gustavo, você tá aí todo rebentado. E, claro, às vezes vinha esse... né, você fala, pô, minha família em casa, minhas filhas, o salário não vai entrar. Então, eu já era autônomo nessa época. Então eu falava, como que eu vou fazer? Mas em todos os momentos, assim, Deus me trouxe essa, não vou dizer uma tranquilidade, mas eu não perdi essa essência que eu tenho. Então essa essência de brincar, assim, essa confiança, essa alegria que eu carrego. Então, assim, quem me conhece, às vezes vê... o seu jeito mesmo, Meu né? jeito de ser. Então, assim, eu sou esse em casa... Eu sou esse fora de casa, eu sou esse no escritório. Então, eu sou assim na igreja. Porque tem gente que às vezes, dependendo da situação, já começa a ser áspera com a pessoa, já acha. Sim. Ela transfere a culpa da doença para qualquer pessoa. Exatamente. Amargura, né? Já começa, né, às vezes, amaldiçoar, xingar. Ai, não quero que o né? Gustavo também não perca a estribeira de vez em quando. Ainda a sua essência. Mas isso ficou. Então, assim, então eu brincava com as enfermeiras, então conversava com todos, sabe? Então, a hora que vinha me trocar, deixava me trocar. Por exemplo, eu não usei fralda 1 minuto, nem 1 minuto. Mas porque eu falei, amiga, pode pôr, mas assim, vai ficar aí, porque não vou usar. Então, por quê? Porque eu já me conheço, né? Mas era uma coisa que eu também não queria. E assim, quando eu cheguei no UPA, todos os dias lá era sopa. E é uma coisa que eu não como. Né? Então, assim, uma de macarrão talvez até desça. Mas para ajudar. Foi tratado em todos Mas os assim, sentidos. todas as noites para ajudar era de mandioca, que piorou ainda, porque eu já não como a bendita da mandioca, quanto mais na sopa. Não, agora eu vou dar mandioca também. É isso. Vai ter a mandioca, que eu tô tratando em tudo. Então, e aí na primeira noite, a enfermeira que passou, eu falei assim, olha, eu não como. Ela falou, filho, mas você vai ficar sem comer? Eu falei, não tem problema. Então, assim, eu almoço amanhã eu vou tomar o café. E aí, como eu já sabia que eu não ia conseguir ir ao banheiro, então eu já economizei água. Sim. Então, vinha o leite, eu tomava só um golinho. Para evitar já de ter que ir, né? Então, eu não tomava água. E aí, na primeira noite, ela falou, não, você não vai ficar sem comer, não. Fica tranquilo que nós vamos dar um jeito. Aí, dali a pouco, ela veio com um chazinho, uma meia dúzia de bolacha, ela falou assim, hospital, gente, mas ela falou assim, ó, enfermagem, eu sei como é que é isso. Pera aí que eu vou dar um jeito. Aí ela fechou a cortina e falou, você come rapidinho, porque ninguém pode saber que você não tá comendo fora de hora, né? Sim. Mas então, assim, até nisso Deus cuidou, né? Então, não fui maltratado. E aí, na sexta-feira, graças a Deus, então, nisso a Paty já sabia de tudo que estava acontecendo, mas Deus foi colocando pessoas maravilhosas em todos os processos, né? Então, no meio da semana já tinha descoberto que já estava mesmo. Né? Que era confirmado. Já estava confirmado. Só que assim, para nós demorava muito esse retorno. E aí, na quinta, quando ela foi lá para tentar agilizar uma documentação, então na época até foi a madrasta do meu cunhado que conseguiu essa ação judicial para a gente. E aí ajudou muito, né? Porque adiantou. Então ela entrou num dia, no outro dia saiu a vaga para o estadual. E nesse dia que elas foram lá buscar a documentação, então foi a Paty com a minha cunhada com todo o jeitinho dela também, né? Então conseguiram essa documentação porque eles também não queriam liberar. E aí que nós descobrimos de fato que era o Guillain-Barré mesmo. Que era o Guillain-Barré. Então assim, só que para mim e para elas também, eles não estavam fazendo nada, só aguardando, né? Só que quando a gente tinha uma amiga que trabalhava ali no UPA, ela falou assim, Paty, eles já fizeram todos os exames. Então, assim, talvez vocês não estejam sabendo, mas tudo que era possível para nós já foi feito. Sim. Então, assim, porém agora ele precisa ir para o estadual para fazer aquela colheita do líquor, né, da coluna. E aí é com isso que eles vão fechar o diagnóstico dele. Mas, porém, com tudo que eles já fizeram, já está laudado. Porém, isso só vai cravar o que os médicos disseram. Só faltava isso.
E aí na sexta, quando foi acho que 4 e pouquinho, chegou a ambulância, saiu a vaga pro estadual. Sim. E aí ali começaria outra saga, né? Então, e aí nós fomos, fui E transferido. eu acho que eu te contei do Guillain Barré por telefone, né? Na sexta-feira. É. Foi quando eu comuniquei que que eu não poderia acompanhá-lo de manhã, porque eu não podia entrar, não tinha visita por conta do Covid. E aí eu avisei ele por celular, tive que falar por E aí, celular. Gustavo, o médico que atendeu você, ele acompanhou você ou passou para um outro especialista? Não, aí, Como que aí foi? já eram os médicos de plantão. lá. Porém, assim, a assinatura inicial foi desse médico que me atendeu, Que é especialista que nessa foi especialista doença. nessa doença. E aí eu fui transferido pro estadual aquele dia. E assim, foi um processo. Chegando lá foi um processo muito rápido, assim, mas algo bem dolorido. Porque nós chegamos, eu fui para aquela UTI, meia UTI ali, não é uma UTI e tal, Sim. mas então já chegou lá, então eles já me colocaram, aí eu já não me movimentava mais, né? Então assim, o pescoço aqui, a parte do peito, a barriga eu sentia, mas eu já não tinha mais braço, então já não movimentava mais, eu não sentia nem as mãos. Deus. Então assim, tava ali deitado na maca, deixado. Então aí eles já me trocaram, me colocaram numa maca. E aí eu lembro que essa cena assim ficou para mim e para Paty, porque quando nós saímos do UPA para transferência, eu já não usava mais o chinelo, mas o chinelo ficou na escadinha. Sim. E a Paty voltou ela chegou, entrou junto comigo com a ambulância e tal. E enquanto ela falou assim, amor, eu esqueci seu chinelo no carro, vou buscar, porque ela saiu depois de mim do UPA, Sim. né? Então, mas assim, nem na cabeça dela, nem na minha. Tipo, eu não vou usar o chinelo, né? Enfim. E aí ela foi no carro buscar. Enquanto ela foi no carro buscar e voltou, eu já tava numa sala fechada, cheia de aparelhos, né? Eu tava deitado ali, eles puseram toda aquela aparelhagem, uma maquininha aqui, aquela bip, bip, bip e tal. Sim. E Monitorando, né? um monitoramento e já não deixaram ela entrar. E aí ela falou, não, só preciso deixar o chinelo e tal. Aí a enfermeira falou pra ela, tipo, entra ali rapidinho e deixa, mas você não pode ficar lá dentro. Sim. E quando ela entrou, quando eu cheguei na internação, eu fiquei de frente para a porta. Então não deixaram ela ficar lá dentro, mas de lá de fora ela me via ali. Então ela foi acompanhando tudo. Só que nesse tempo de buscar o chinelo, que o Gustavo já não ia mais usar, eles me mudaram de sala. Então eu fiquei de costas para a porta. Ai, E meu já Deus. num ambiente fechado, por umas Sim. Já cortinas numa e tal. UTI mesmo, Já né? numa UTI. Uma pré-UTI. E aí eles puseram toda aquela aparelhagem e tal. Só que o que aconteceu? E aí não informaram o que estava acontecendo. E quando ela chegou, e aí assim, eu lembro como se fosse hoje. Ela chegou e eu falei assim, amor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Sim. E aí eu já tava chorando, né, desesperado, porque eu falei, bom, agora chegou minha vez, porque aquela maquininha, você vai olhando aquele negócio bip, bip, você fica esperando aquele bip que para. Já tá no ambiente já de uma UTI, já né? vai. Então já tá sentindo, já começou. Vai piorando, né, a situação. E como eles não explicam nada. Assim, depois veio o médico e tal, mas num primeiro momento vem os enfermeiros e só seguem ordens, com né? certeza. E a hora que ela chegou, eu só lembro que eu falei assim pra ela, eu falei, olha, as senhas dos meus cartões estão em tal lugar, se você precisar. E ali aí ela falou, calma, Gustavo. Eu falei, olha, eu tenho um seguro de vida assim, assim, assado, se você precisar, tá lá. E a partir dali eu fiquei sem telefone. Então, assim, porque as pessoas... até nisso Deus cuidou, né? Então todas as pessoas que ficaram comigo não de acompanhante, mas internadas, me ajudavam muito. Porque elas pegavam o celular, ligavam pra Paty, punha do meu lado, no Viva Voz, eu conversava. Que podia, então né? essas pessoas me ajudaram, né, nesses momentos. Porque eu já não movimentava mais nenhum membro, né? E aí... E ela, não, vai dar tudo certo e tal, já ficou desesperada. E aí não vinha nenhum médico para explicar, tiraram ela para fora. E aí fizeram uns exames muito doloridos. Eles tiram sangue dessa veia mais grossa aqui, assim. Então eu nunca tinha tirado um sangue aqui. É uma agulha muito grossa, uma dor insuportável. Mas assim, foi algo muito rápido. E aí já não deixaram mais ela ficar ali. E ali ela foi para casa, não dava para ficar. A médica veio, explicou a situação, saiu. Depois de muito tempo, explicou para ela também. Falou, olha, é um procedimento normal. Porém, como ele já está nessa situação agora, a gente precisa assisti-lo. Então, qualquer novidade a gente liga. E como não podia ficar acompanhante, mandou ela para casa.
E aí a médica veio e falou: Gustavo, você vai ficar aqui em observação e qualquer novidade você precisa nos avisar. E qual que era a preocupação? Como a dormência já tinha chego até os braços, a preocupação era que atingisse o pescoço e dali para lá É a última entrasse fase, né? já interno, já seria a Era a última última fase. fase. Já estávamos indo para a segunda semana, né? Terminando Nossa, ali olha que rapidez. a segunda semana. Segunda semana você já tava sem... Já estava sentir sem que- movimento. Muito rápido. Muito rápido. Então, assim, e aí quando foi na madrugada, aí a médica veio e falou: Gustavo, tá tudo bem com você até aqui. Nós vamos te mandar para um quarto. Porém, qualquer diferença que você sentir em você, você precisa nos avisar imediatamente. Tudo bem? Então, você concorda em me ajudar? E aí, tudo bem. E aí eles me levaram para o quarto. Então, me tiraram toda aquela aparelhagem e tal, me levaram para lá. Quando eu cheguei no quarto, veio uma enfermeira, e ela faz todo aquele checklist deles, né, e tal. Aí eu falei para ela assim: você só não pode ligar para minha esposa para acalmar ela, porque ela saiu daqui desesperada e eu também estava e tal. Então, assim, só para avisar que eu já vim pro quarto. E ali Deus me colocou num quarto que, assim, aí você começa a refletir na vida, né? Tinha 2 senhores comigo, assim, com uma idade bem avançada já. Sim, Porém, tinha 2 acompanhantes. Então, em nenhum momento eu fiquei sozinho, é verdade. né? Então, a acompanhante ficou ali com eles. Então, tudo que eu precisava, elas me ajudavam. Olha. E aí essa enfermeira veio, conversou comigo e tal, me ajudou, me explicou como que seria a partir dali, como que ia acontecer tudo, né? E assim, a fé não tinha ido embora, mas sabe, como Uma você... esperança. Fica, ainda tipo, tinha um fundinho, né? sim. Mas assim, como eu já estava num nível muito avançado, eu tinha certeza que eu não voltaria mais para casa. Meu Então, Deus. assim, todo momento, mesmo conversando, mesmo não tendo tirado o sorriso do rosto, sabe? Assim, com aquela vontade de sim. continuar, de estar firme, Disfarçando, né? mas eu já não conseguia mais, É. né? E aí, o que que eu fiz? E aí começou tudo. Fiz no dia seguinte, eles me levaram para um outro quarto, onde já eram algumas pessoas melhores, assim, aqueles 2 senhores estavam em fase terminal já. Sim. E aí me colocaram num quarto, e esse quarto tinha um senhor, que ele estava sendo tratado de uma pneumonia. Então ele já estava bem, Olha. mas eles estavam fazendo uns exames. Sim. Então, assim, até nisso Deus cuidou, né? Então, É verdade. só que eu já não tinha mais movimento. Então, as enfermeiras vinham, faziam as injeções, faziam os tratamentos. E nisso a gente ainda esperando o bendito do exame do líquor, porque ainda não Nossa, tinha não feito. fez. Não tinha profissional para vir fazer aqui em Bauru, na época. E o que poderia vir não tinha agenda para vir. Mas assim, o tratamento você estava já recebendo do tratamento Não. da doença, Não. não? Também? Não, o tratamento da doença começou depois do líquor, mas ainda assim foi um percurso bem longo. Então já vejo assim que Deus já estava o que eles- cuidando mesmo, o porque que já eles estava na estavam- última fase, né? E Deus já estava tipo guardando já Exato. você ali. O que eles Nossa. estavam fazendo até então era aquele, como que é a palavra? Tratamento paliativo. Paliativo. Paliativo, Essa sim. é a palavra. Então, assim, eu não sentia dor, né? É. Porque eles vinham, faziam aplicação, eu fazia uma de manhã e uma à tarde na barriga, eu acho que por conta Pra de não não dar movimentar. Sim. E aí Deus me colocou nesse quarto com esse senhor. Então, como ele estava bem, apesar só da pneumonia, né? Não só, mas terminando ali o Sim, tratamento sim. dele, então ele me ajudava. Então ele foi meu acompanhante. Então, assim, ele me ajudava a sentar. A hora que vinha Olha. minha comida, ele ele falava não para a enfermeira, não, fica tranquilo, eu ajudo ele. Olha. Então, assim, nesses dias, eu, por exemplo, às vezes ele vinha, colocava minha mão assim em cima daquela Bandeja. bancadinha que tinha, né? Então ele me sentava e aí ele punha a minha mão para eu poder apoiar. Então, assim, elas punham um travesseiro na parede encostado para eu não cair para trás e ele me apoiava na bandeja para eu não ir para frente, né? Porque eu já não tinha mais eu não conseguia, o tronco já não segurava mais também. Não tinha movimento. Não tinha nada. esse movimento. E não tinha força, na verdade, para segurar o tronco em pé, por conta de não ter mais o braço e as pernas, então eu não tinha
essa segurança de ficar ali parado, né? Era Duro, tipo na mesma... um Tava um boneco, né? Boneco, é. E aí, o que eles fizeram? Então ele tratava, então vinha o almoço, ele abria minha marmita, olha, eu não como isso. Aí misturava o meu feijão, colocava na minha boca, me tratava. Carinho, né? Quando não, as enfermeiras também. Mas ele fazia de tudo, de tudo. Então, Gente. Gustavo, quer uma água? Vou lá fora, vou dar uma volta, dar uma esticada, pego uma água fresca. Então, assim, cuidou de mim ali junto, né, todos os momentos. É tão lindo, né? Porque, olha, mesmo Cuidado, assim, ele tá no mesmo ambiente. No mesmo ambiente. Que não é favorável. Também não era. Mesmo que a doença é diferente, mas também não é favorável para ele. Não. E ele cuidava, né? Olha como E assim, que é, ele tava as ali pessoas. em todos os momentos, tudo que ele ia fazer, ele perguntava se eu queria, né? Então, apesar de ver a minha situação, né, e um senhor muito mais velho que eu, né, em torno já de quase uns 60 anos, então assim, e ficou ali comigo a todo tempo. Então, quando eu dava uma diminuída, ele via que tipo assim, aquela alegria ia indo embora, aí ele levantava, cara, quer que eu ponha uma música no YouTube aqui pra você e tal? Aí a Paty já tinha, naquela noite a Paty trouxe meu celular de volta na madrugada, porque era o único jeito que eu tinha para me comunicar. Mas, por exemplo, eu não mandava uma mensagem, né, porque eu já não segurava mais, então não tinha essa movimentação. Então, quando precisava mandar, ele mandava. Ele segurava, você falava. Ou ele ligava, né? e aí eu ligava para ela, punha o fone para mim, às vezes, Pela Gustavo, questão da pandemia, eu não podia ficar de acompanhante. de acompanhante. Então ainda teve mais essa dificuldade, né? E aí eu sei que assim, eu levantei um dia e eu tava muito para baixo, muito assim. Então, aí eles fizeram a colheita do líquor. Aí foi bem engraçado que o dia que o médico que chegou, para quem é dessa área, né, e conhece, sabe que não pode errar o furo, né, ali onde precisa espetar para puxar o líquor. E aí eles me sentaram. E aí veio todos os enfermeiros, me preparou, falou, sabe, vai ser assim, dói um pouco, você vai sentir. Eu tinha acabado de almoçar, ela falou, talvez você vai sentir esse mal-estar, vai querer pôr pra fora, puseram os lixinhos ali e tal. E dali a pouco entrou o médico. Aí ele entrou com o olho vendado assim, tapado, e só enxergando de um olho. Aí ele falou assim, olha lá, quem veio lá de São Paulo pra tirar o líquor das suas costas. Então ele tinha acabado de fazer uma cirurgia no olho, mas assim, até nisso Deus cuidou. Então era o especialista nisso, então que faria de olhos vendados. Então imagina com um olho só. Né? Então, aí ele veio, tirou, foi bem tranquilo até. É claro que é uma dor insuportável, eu nunca tinha feito isso. E depois assim, fica por algum tempo, sabe, aquele incômodo nas costas e tal. E aí eles vieram, tiraram colheram o exame e a partir daí começou todo o tratamento. Aí né? começou a comprovação. Né? Aí foi comprovado realmente... que era mesmo e aí ia começar o tratamento. Porém, o tratamento ele é feito à base de plasma e é uma medicação caríssima. Então, assim, é uma ampolinha de vidro, que ela é em miligramas, mas eles transformam em ml, assim. Sim. Se eu não me engano, dá 90 ml. Então é um vidrinho e ele não é um líquido, como se fosse soro, mas ele é um óleo. Mais grosso. Ele é muito grosso. Então eu tive que, como eu não assinava, a Paty teve que vir assinar um termo dizendo que eu ainda estava ali vivo, né, e que eu precisava do tratamento, até para que o Estado pudesse pedir toda essa medicação. Era muita ampola, né? Na época meu cunhado trabalhava numa empresa de medicamento, ele falou, cara, custa em torno de 2 a 2 e pouco cada vidrinho desse. Então é o plasma. É o plasma. Então, e você tomava quanto por dia desse aí? Eu tomei 49 ampolas de 90 ml. Então, total, assim, então eles vieram, num total. Então eu lembro que no outro dia eu acordei, então era assim, de depois hora em hora, que né, amor, no hospital. Passava um pouquinho, mas assim, ficava em torno de 10 horas no dia, de 10 a 12 horas tomando, né, essa medicação. Mas aí eles vieram, fizeram esse exame e no outro dia eles vieram e laudaram, Gustavo, olha, é isso mesmo. Aí o médico vem e explica tudo o que acontece, como vai ser dali pra frente,
o tratamento, mas isso nós já estávamos quase Entrando no final, na quarta semana já. entrando já na quarta semana. E agora uma pergunta de enfermagem mesmo. Uhum. Esse plasma, ele é endovenoso, é isso? Venoso. Venoso É. mesmo. É como se E fosse aí- um tratamento de câncer. Como se fosse uma Isso, quimio. é como se fosse uma Entendi. químio injetável, É né? porque eu, na minha trajetória, é uma doença muito rara. Exato. É. Eu mesmo, em todo o meu tempo de enfermagem, eu nunca passei. Só um fazendo paciente uma assim. abertura, o tratamento do Guillain-Barré é novo. Eu me formei em fisioterapia em 2009, para vocês terem uma noção. Nessa época, o fisioterapeuta tratava só o paciente de tratamento paliativo, não existia cura para o Guillain-Barré, em 2009. O Gustavo adoeceu em 2019, né? 2020, eu acho. 2020, É que foi a pandemia. 2019, Então, de no 2009 até 2020 saiu o tratamento, que ainda para algumas pessoas não é 100%. Sim. E aí, assim, eu lembro que muita gente me ligava, me mandava mensagem. Então, e aí no dia seguinte, quando eles laudaram que estava, eu falei, doutor, tá tudo bem, né? Se eu tiver que aguentar, vamos aguentar. Se eu não tiver que aguentar também, tá tudo bem, faz parte e tal. E assim, e aí, ali eu percebi que talvez eu teria uma segunda chance naquele momento. Sim. Mas ainda muito com o pé atrás, né? Porque eu tinha certeza, de verdade mesmo assim, diante de Deus, eu tinha certeza que eu não voltaria mais para minha casa. Pela situação que já Pela passou, situação. já minha família. E por saber que a família já tinha tido e que não voltou. Então, assim, e de fato eu sabia que eu ia ficar alguns dias no hospital e não voltaria mais, né? Só fazendo um outro complemento, o Guillain-Barré ele não é hereditário, tá, gente? Ele é uma síndrome autoimune. Foi uma coincidência o primo dele ter tido também a mesma Isso. síndrome, tá? Nossa. Ela não é hereditária, não tem nenhum vínculo hereditário. Deus Foi do céu, pura então, coincidência. Parece que veio só pra... Aquela nuvem. Pra apertar mais um pouquinho a nuvem mais escura. exato. né? É isso. E agora, só cortando um pouquinho assim, agora eu vou entrevistar ela, gente, porque quando eu sou mulher nessa fase, como que você ficou nessa fase ali que ele estava internado? Você eu conhece... sei que você tava, que nem ele era, né, que só aí trabalhava, a sua fé, a sua... Como que Eu foi essa falo fase que assim, nesse eu sentido? provei verdadeiramente daquele versículo, a paz que excede todo entendimento. Deus foi tão bom comigo que Ele me guardou de todo sentimento. Eu não pensei, diferente do Gu, mesmo vendo e conhecendo a doença, porque eu sou fisioterapeuta formada, então eu conheci a fundo, né, as O medo era o consequências mesmo, do Guillain-Barré. Eu não fui abalada. O Senhor me guardou de uma forma assim, nenhum momento passou pela minha cabeça que eu fosse perdê-lo. Nenhum momento. Sim. Até porque no dia em que ele foi internado na segunda-feira, antes da gente descobrir o diagnóstico, eu tinha começado um propósito com Deus nas madrugadas. E quando me foi revelado na quinta-feira que era o Guillain-Barré, ainda assim ele sabia que nós entramos com o processo, o Senhor me visitou naquela madrugada. E ele me levou na passagem de Esther. E eu lembro como se fosse hoje, ele disse pra mim, não é pra morte, filha. Meu Deus. É pra manifestação da minha glória. É E por ele isso que você disse, conseguiu. e ele disse assim, hoje eu estou levantando, assim como eu dei para Esther, um exército que vai orar e jejuar com você, Deus, que forte. por você. Assim como eu fiz com Esther, que teve um povo que orou e jejuou com ela, hoje eu levanto um exército. E, gente, assim, eu tinha 2 listas de transmissão no WhatsApp. Pessoas que eu nem conhecia, que realmente estavam orando e jejuando. Então, isso me fortaleceu. Aquela visita, teve até um dia que ele ligou e falou assim pra mim, ai, vem me ver porque eu vou morrer hoje. Não me abalou, porque Deus já tinha me falado que não ia passar. Você Então, tinha certeza, e eu né? acho que isso foi importante porque eu consegui ter estrutura para dar conta de tudo. Dar conta das e meninas, quando- dar conta Porque dele. quando eles Deus. começaram a medicação, só fazendo um gancho no que a Paty disse, quando eles começaram essa medicação, nós começamos, se eu não me engano, numa segunda ou numa terça-feira, e aí era uma quantidade que tinha que tomar. E aí eu tomei a primeira, aí no outro dia veio outra, aí eu liguei pra Patrícia e falei, amor, eu acho que eu sou o cara. Hoje eu vi que... Porque o médico, antes de eu começar a tomar, ele veio e falou assim, Gustavo, isso aqui é uma quimioterapia injetável. Então,
você não vai conseguir comer. Se você comer, você vai pôr pra fora. Nossa, é forte. Você não vai ter, é muito forte, muito. Então assim, você não vai ter Olha. força para levantar. Você vai ter muito sono, a moleza, mole você já tá, mas assim, seu corpo vai ficar pior. Então você vai perceber que assim, você não vai ter ânimo para nada, 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 nada. E aí, tomei 2 dias e falei, meu, que esse doutor aí não Tô sabe, pleno. o doutor não sabe de nada. E tô todo. Quando foi umas 6 horas da tarde, a enfermeira veio no quarto, eu já tinha tomado, ela falou assim, Gustavo, tenho 2 notícias para te dar. Aí eu peguei e falei assim, bom, já tô aqui mesmo, né? Então, já fiz o que vocês mandaram, tô aqui, o que precisar. Ela falou assim, é o seguinte, a sua medicação tá errada. Aí eu peguei e falei assim, mas errada como? Ela falou, então, o pessoal da farmácia ligou, perguntou se o paciente do leito X tinha morrido. Aí a gente descobriu que nós fizemos a conta da sua medicação errada, porque aí tem que transformar miligrama em ml ou ml em miligrama para dar a quantidade. Então eu estava tomando um vidrinho de 90 ml por dia e eu tinha que tomar 9 vidrinhos por dia. Então por isso que eu achei que eu era o cara. Porque eu não senti nada, né? Não senti nada e não ia sentir mesmo, né? Tô forte. Não ia nem fazer efeito. Não ia nem né? fazer efeito. Nossa. Então assim, aí naquela Isso noite... já na 4ª semana, tá? Gente, Isso na quarta mas semana. isso ainda. Até isso. Até isso. Olha, E olha, aí- já não vou atrapalhar, mas aqui não, Mas isso, calma e aí. assim, e o líquido ele não descia do vidrinho. Então tem um maquinário lá, um equipamento, que o vidrinho fica de ponta cabeça e aí uma hélice puxa aquele líquido e a outra hélice empurra o líquido para Tão grosso que é. de tão grosso que é. Então assim, e você não pode se mexer. Diferente do soro, você vira de ponta cabeça e o soro continua lá pingando, né? E esse você não podia. Então qualquer mexidinha a bomba parava. Então ela tinha que vir, pôr para rodar de novo, como se pegasse ar ali na mangueirinha, né? E aí ela falou assim, então nós vamos ter que começar a medicação novamente, porque essas 2 não valeu de nada. Aí foi onde começou todo o problema. Então eu comecei, se eu não me engano, era 5 ou 6 horas da tarde. E aí, como durava ali em torno de 1 hora, 1h10, se não travasse 1 hora, 1h10 estourando, mas às vezes travava muito, aí à noite você acaba se mexendo. Então eu Perdi tomei, a veia, né? perdi a veia, porque assim, a cada 2, 3 vidrinhos a veia estourava, então eu tinha furo é para forte, todos os lugares. Então às vezes furava aqui, às vezes furava na mão, às vezes furava aqui embaixo, no braço, no pé tiveram que furar, porque assim, aí onde for achando veia, porque a veia não conseguia Ela vai se enfraquecendo. e não, tá? e não Por causa da refazia. medicação, Não- acho que não dava tempo lá, eu não entendo muito, mas assim, ela não conseguia restabelecer para Sim. furar de novo. E aí, então eu tomei toda aquela noite, aí eu vi que eu não era o cara. Você viu que já baqueou, né? Quando foi na quarta-feira, no final do dia, porque assim, para eles conseguirem colocar isso no ciclo de novo, eu comecei tomando, como já era para estar no 3º dia, então eu tomei uma seguida da outra, sem esse intervalo. Porque então era para eu tomar 9, em tese eu ficaria a madrugada sem tomar, descansaria. Começaria no outro dia de manhã, mais 9. Então, como eu precisava ganhar esse tempo perdido, então eles me direto. deram 3 dias seguidos. Então, assim, Sem descanso. sem descanso. Meu Deus. Então eu tomei na terça, na quarta-feira que começou o 2º dia, na hora do almoço, no final da tarde, se eu não me engano, assim, ou depois do almoço, eu passei muito mal, mas muito, muito mal, assim. Aí, aquele dia foi onde eu liguei pra Paty. Eu falei assim, olha, hoje eu tenho certeza que eu não volto mais pra casa mesmo. Mas nisso eu já tava em prantos, desesperado. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, então se você quiser me ver ainda vivo, dá um jeito de entrar e vem aqui. Gente, foi tenso. Ah, né? mas é difícil, né? Não, e assim, É, e aí eu vi que tipo a medicação ia me matar, né? Então essa era a intenção, a sensação que eu tinha, porque até um dia antes eu estava bem, né? E mesmo sem movimento e sem nada, eu comigo mesmo eu estava bem. Então, mesmo sem saber ali, eu estava inteiro, eu continuava dando risada, brincava com as enfermeiras que chegavam. Então, assim, levava muito na esportiva. Às vezes elas vinham ali me dar as 2, 3 espetadas de agulha, que alguns doíam demais. Então, eu levava muito de boa. Aí, tranquilo. Quando foi, aí eu liguei pra Paty, a Paty veio, naquele, assim, conseguiram.
E ela falou, não, me dá 10 minutos só para pelo menos entrar. Ele não tá bem, ele me ligou e tal, tal, tal. E aí eu lembro que ela veio, ela orou comigo ali. Orou com aquele senhor que estava ali, meu acompanhante, né? O paciente que me acompanhou. Também junto. E para ajudar, tinha um senhor que estava ali também com tratamento paliativo, só aguardando né? Então, assim, a gente não dormia, porque aquele senhor, ele tinha muita dor, então ele gemia. Então, tinha dia que eu falava para ele, pro meu amigo ali, falava, o senhor não grava um áudio para minha esposa ver que eu não tô mentindo, que esse tiozinho, ele não para de gemer, porque assim, a hora que a gente conseguia tentar dormir, ele começava. Então, assim, mas coitado, né? Então, a gente sabe, entende tudo isso, mas estávamos nós três na mesma situação. E precisava, às vezes, descansar, né? Sim, e assim, vai recuperar, e você sabe que você pede para eles um leito novo e não tinha, porque o andar de baixo estava de ponta a ponta de Covid. Então nós já estávamos ali separados para tentar não pegar. E aquele dia faleceram 2 pessoas, uma do quarto do lado, outra do quarto da frente. Você vê toda aquela correria, dali a pouco você passando numa maca num saco preto. Então assim, aí você fala, né, já sou eu. Então assim, isso vai entrando na sua cabeça. A parte financeira entra muito, porque eu já estava quase um mês sem trabalhar, sem saber como que isso ia vir, né? Então tem toda essa dificuldade. E aí aquele dia, e aí ela foi embora e naquele momento eu senti uma paz assim. Mas depois eu comecei a passar muito mal de novo, mas muito mal. E aí eu lembro que tinha muito médico, enfermeiro assim em volta da maca. Um sugando meu nariz com um negocinho, o outro com um negócio aqui na minha garganta puxando, outros me colocando de lado. Foi um negócio assim muito... Quando eu abri o olho, falei, cheguei no céu e não tô sabendo. Eu abri o olho, aquele monte de gente de branco do meu lado. Foi uma cena assim que eu guardo até hoje. Chocou, né? Sabe, assim, muito. Mas, e aí eles pararam a medicação. Então, já estavam indo para o 3º dia consecutivo. Então, eu lembro que eles pararam a medicação e entraram com outras medicações para cortar aquele efeito de dor, de náusea e tal. E aí foi quando eu consegui entrar no eixo de novo, assim. Continuar a medicação. Então aí eles deixaram eu aquela noite toda sem, e aí no dia seguinte eles começaram. Então eles faziam uma, dava uma pausa, fazia outra, dava uma pausa. E aí quando eles erraram a primeira, que eles vieram falar que estava errado, então cada vidrinho que eles terminavam eu não deixava jogar fora. Tenho uma foto até hoje que eu colocava do lado da cabeceira. Eu falava, você pode colocar aqui? Porque agora eu vou contar. Então, tipo, eu fui contando um por um. Então, no final das contas, era para eu tomar acho que 46 e os 2 a mais que eu acabei tomando dos 2 dias, né? E aí, quando foi na sexta-feira, a Paty veio trocar minha roupa. Então, um dia sim, um dia não, ela conseguia vir para fazer troca de cueca e tal. E de roupa. E aí na sexta-feira ela chegou e aí eu falei pra ela assim, e aí eu lembro que na quinta à noite eu lembro que eu sentei na cama assim e aí eu já tava num quarto separado, porque tipo na quarta-feira, depois que eu passei mal, era algo assim muito, muito difícil de aguentar, né? Então era um gemido de muita dor daquele senhor. Então eu lembro que naquela madrugada eu dei um show no hospital. Então, porque a gente já não aguentava mais. O estresse no limite. Essa é a palavra. E aí, assim, eu lembro que eu comecei a gritar, até que veio alguns enfermeiros, apareceu um leito do nada, assim. Então eles me puseram num quarto no fim do corredor e aí eles me puseram na janela. E aí aquela noite, assim, então, como eu tava na janela, porque antes eu tava na porta, né? Então, até eu ver lá fora e eu não via movimento, e você fica ali dentro naquele lugar e tal. E aí, aquela noite, eu sentei na cama, aquele senhor já não estava mais comigo, né? Tinha outro rapaz ali, mas ele estava com uma... Eu não lembro o que ele tinha, mas eu lembro que também, assim, ele estava desacordado, e aquela acompanhante me ajudou a sentar. E aí eu lembro que eu tentei ficar em pé, mas eu não tinha forças assim e tal. E como eu estava perto da janela, eu sentei, né? Ela me ajudou a sentar e tal. Eu falei, você me ajuda a ficar de pé, mas talvez eu caia.
E aí eu lembro eu falei assim, você só me ajuda a segurar a janela, me leva, né? E a minha maca ficava muito próxima da janela, então a distância às vezes era só um criadinho mudo que tinha assim do lado, então era muito perto da janela. E aí eu lembro que ela me colocou de pé e aí me ajudou a segurar na janela e tal. E aí no outro dia era para eu ter alta, né? Então pela quantidade de dias que eu estava, tal assim. E aí ela me colocou de pé e eu lembro que eu aguentei ficar ali um tempo. Eu não sentia as minhas pernas, mas eu sabia que o meu corpo estava de pé, que eu não estava sentado na cama. E eu não tinha forças. A Paty lembra, tem essa cena também. Um dia que eu precisei pegar um copo descartável, assim, eu não conseguia. Eu sentia a minha mão fechando. A impressão que eu tinha é que eu estava fazendo muita força, mas o copo nem amassava, né? Um copo de plástico. Então era um copo de café, aquele pequenininho. Então a impressão que eu tinha é que eu estava dando toda a força que eu tinha e o copo não saía do lugar. Resultado nada. E aí eu lembro que ela chegou no outro dia e tal para fazer a troca de roupa. Ela foi de manhã, eu falei, olha, vem amanhã cedo e tal, porque eu já tinha a notícia, né, que talvez eu sairia. E aí eu queria que ela visse em primeira mão que eu tinha ficado de pé, né? Então eu entrei com esse diagnóstico que talvez eu não sairia de lá vivo, né? Sairia de lá ensacado. Você tava ali. Mas que um dia antes eu falei, não, eu preciso, né? Tem gente lá fora que precisa de mim, né? A minha casa precisa de mim, meus filhos. E assim, eu lembro até hoje que todas as vezes que ela me ligava de vídeo, eu nunca chorei na frente das minhas filhas, né? Então as minhas filhas nunca me viram para baixo. Então, mas era a parte mais difícil, né? De você ficar bem, de você se manter bem e depois saber que você ia desligar a ligação e que talvez você não use mais. Então, porque era isso que eu tinha na minha cabeça desde o primeiro momento que eu descobri. E aí eu lembro que ela chegou de manhã. Aí eu peguei e falei assim, amor, só me ajuda a sentar e tal. Geralmente, e eu falei, ó, eu lembro que eu falei assim, vem bem cedo, porque geralmente o médico passa entre 5h30 e 6 horas da manhã. E aí ela chegou, se eu não me engano, 5 e pouco. E aí, eu esperando o bendito do médico, gente. Esperando o bendito do médico, e justo naquele dia o médico não vinha. Não vi. Passou 5 horas da tarde. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, olha, ninguém sabe ainda, só a minha amiga aqui do lado que me ajudou ontem à noite. Mas você pode me ajudar a tomar um banho? Que eu quero ir pra casa com a minha roupa do corpo. Aí ela pegou e falou, Gustavo, como que eu vou te ajudar a chegar no banheiro para tomar um banho? Eu peguei, grande, desse tamanho. E assim, eu tava grande e pesado, né? Então, com quase 140 quilos na época. Também, E assim, quando você tem um pouco de força na perna, você ainda ajuda, né? Então, como eu não ajudava, o peso é dobrado, né? Alto, gordo, né? Para ajudar. Olha, eu vou precisar interromper um pouquinho. Esse podcast está passando do nosso tempo, então para que não tenha problema no carregamento, você vai ficar ligadinho aí que nós vamos continuar amanhã. Então vai ser especial mesmo esse podcast, porque o Hugo ainda tem que contar da virada de chave, o término, como foi o pós. Então fique ligadinho aí. Eu creio que você tá aí muito entusiasmado. Compartilha com quem precisa conhecer esse testemunho. E amanhã tem mais. Então a gente volta amanhã. Combinado. Com certeza, Estaremos eu tô aí. esperando, né? Combinado? Então até amanhã. Até, gente. Tchau, tchau.